Bem-vindo a um mundo misterioso, um cenário de vida em grande parte desconhecida, habitado por criaturas há muito extintas, onde pessoas viveram por séculos e gigantes perambulavam sobre a Terra. Estamos adentrando na fascinante era pré-diluviana. Os primeiros capítulos do livro de Gênesis nos oferecem um vislumbre desse período intrigante. A Bíblia narra que na era pré-diluviana, uma civilização humana atingiu grandes feitos, mas também se viu envolta em uma cultura marcada pelo pecado. Como era a vida das pessoas nessa época distante? Quais eram suas atividades? O que teria acontecido no mundo antes do imenso dilúvio? No meio dos registros antigos, emerge a história da primeira família da era pré-diluviana, a família de Adão. Após serem expulsos do Éden, Adão e Eva estabeleceram seu lar, dando origem aos filhos. Caim, o primogênito desse casal, covardemente tirou a vida de seu próprio irmão Abel, se tornando o primeiro assassino do mundo. Após esse evento terrível, Caim recebeu uma marca de Deus, fugiu e construiu uma cidade nas terras de Nod, onde deu o nome de seu primogênito, Enoque, tornando-se a primeira cidade mencionada na Bíblia, conforme citada em Gênesis capítulo 4. Desvendando os mistérios de nossa origem, é crucial compreender a perspectiva bíblica. Ao contrário das teorias que circulam à margem das Escrituras, estas nos revelam que o ser humano foi criado por Deus, dotado de racionalidade e moralidade. Embora testemunhamos a evolução intelectual ao longo dos séculos, à medida que o homem adquire conhecimento e desenvolve novas tecnologias, a Bíblia refuta a ideia de uma evolução biológica, como sugere algumas teorias científicas. Ao desbravarmos os registros bíblicos, que nos conduzem aos dias anteriores ao dilúvio, torna-se evidente o notável desenvolvimento daquela civilização. Caim, como o primeiro humano nascido na Terra, tinha um incrível nível de desenvolvimento que o levou a erguer uma cidade. Seus descendentes, Jabal, Jubal e Tubal-Caim, introduziram inovações que moldaram aquela sociedade. Desde a habilidade de habitar em tendas, criação de rebanhos de gado, até o florescimento das artes por meio de instrumentos musicais e culminando na forja de ferramentas com cobre e ferro, sendo um testemunho fascinante do engenho humano antes da época do dilúvio. Posteriormente, durante a era de Noé, as Escrituras revelam que o homem não possuía apenas a capacidade, mas também os recursos essenciais para erguer uma arca imponente, seguindo a risco as orientações divinas. Embora a Bíblia apresente poucos detalhes sobre esse período, é evidente que o mundo pré-diluviano experimentou um notável avanço tecnológico e cultural. Uma pergunta recorrente sobre essa época diz respeito a quanto tempo perdurou o mundo pré-diluviano. A verdade é que a Bíblia não fornece uma resposta precisa a essa questão, mas muitos estudiosos sugerem que o intervalo entre a criação e o dilúvio pode ter sido consideravelmente maior do que a totalidade da história bíblica posterior. Muitas tentativas foram feitas para datar o período pré-diluviano, mas todas foram infrutíferas. O único registro que oferece algum dado cronológico sobre esse tempo está na lista genealógica do Gênesis, capítulo 5. No entanto, não é possível extrair dados exatos dessa lista, uma vez que esse não é o seu propósito primário. As genealogias bíblicas têm um foco maior no estabelecimento de linhagens do que na definição de dados cronológicos. Algumas dessas listas genealógicas podem ser apenas representativas, não necessariamente literal. Por exemplo, nessas representações, quando se afirma que um indivíduo gerou o outro, isso implica que o primeiro é o ancestral do segundo, não necessariamente seu pai. Essa dinâmica é observada em outras genealogias bíblicas, levando muitos eruditos a considerar que não é totalmente impossível que tenha ocorrido também na lista genealógica antes do dilúvio, conforme registrada em Gênesis. Com base nessa lista, os estudos disponíveis indicam que o desenvolvimento significativo experimentado pelo homem antes do dilúvio estava provavelmente relacionado à longevidade das pessoas daquela época. A existência de apenas um idioma
e a concessão divina de viverem centenas de anos desempenharam um papel crucial no avanço tecnológico e na transmissão de informações durante aquele período. Embora existam outras interpretações sobre a longevidade das pessoas que viveram antes do dilúvio, aqui adotamos a interpretação que faz uma leitura natural do texto bíblico, registrando que essas pessoas, de fato, viveram centenas de anos. No entanto, se há algo que marcou o período pré-diluviano, foi sem dúvida o pecado. A Bíblia relata que o estilo de vida pecaminoso adotado por Caim se propagou rapidamente pelo mundo pré-diluviano. Lameque, um descendente de Caim, ilustra esse cenário ao ser o primeiro a adotar a poligamia nas páginas bíblicas. Além disso, ele foi um duplo homicida que se orgulhava de sua crueldade, conforme lemos em Gênesis, capítulo 4, entre os versículos 18 e 24. Surpreendentemente, após assassinar Abel, Caim não apenas não se arrependeu, como também achou injusto o castigo divino sobre ele. Em Gênesis capítulo 6, a Bíblia relata que, no período anterior ao diluviano, os filhos de Deus se misturaram com as filhas dos homens, embora alguns intérpretes sugiram que isso foi aplicado numa mistura entre seres espirituais e humanos, ou seja, que anjos caídos tiveram relações com mulheres na terra. A maioria dos estudiosos concorda que a interpretação mais adequada ao texto bíblico é aquela que sugere que essa mistura se tratou, na verdade, da degeneração humana promovida pelo relacionamento entre pessoas piedosas e ímpias. Rapidamente, a impiedade prevaleceu, caracterizando toda aquela civilização. Isso significa que naquele tempo, a linhagem piedosa de Sete foi o ramo da humanidade que preservou o conhecimento de Deus. Com o passar do tempo, entretanto, essa linhagem se misturou com a linhagem ímpia de Caim, culminando em uma depravação espiritual que atingiu um limite intolerável. Dessa mistura, inclusive, surgiram os Nefilins, homens valentes e de grande fama na antiguidade. No período pré-diluviano, também existiram indivíduos realmente comprometidos com o Senhor. Abel, por exemplo, foi o primeiro mártir e continuou sendo lembrado como um exemplo de fé até nos tempos do Novo Testamento. Enoque foi outro que teve um relacionamento tão próximo com Deus, que acabou sendo arrebatado ao céu sem passar pela morte. Como existem outros Enoques na Bíblia, vale destacar que este Enoque era o filho de Jared e bisavô de Noé. Por fim, nesse período, Noé nasceu, cresceu e se desenvolveu como homem. Contudo, a Bíblia relata que nos anos finais do período anterior ao dilúvio, Noé foi uma exceção, mantendo sua devoção ao Senhor. O texto bíblico destaca que a família de Noé foi a única poupada quando a paciência de Deus se tornou extremamente intolerável diante da depravação generalizada daquela civilização. Assim, o período chegou ao fim com o derramamento da ira divina e a destruição da terra. Assim, concluímos essa jornada histórica antes do dilúvio, confirmando a complexidade desse mundo antigo e refletindo sobre as advertências que esses relatos trazem para os nossos dias. O chamado ao arrependimento permanece como uma voz ecoante, registrando-nos das lições extraídas do passado e instigando-nos a buscar uma vida que honra a Deus.